gosto de dar uns glória a Deus extravagante. Verdade. Graças a Deus, glória a Deus. Amém? Amém. Antes de que hora eu termino aqui? Até umas 9h15. Eu podia pedir para o reverendo aqui pregar no meu lugar? Pode. Pode? Você consegue, moço? Eu não passei o tema assim para ele forte, que era sobre fé. Não tive tempo de conversar com ele. Mas esse moço, irmãos, ele prega. Quando ele está no culto, eu fico constrangido em pregar. Eu quero só ler o texto aqui. 11. Eu vou ler o texto e ele vai pregar. Vamos fazer assim? Amém, varão? Pode ser? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pelos irmãos dessa igreja. Eu acho que é o 5º ano que eu vou ministrar nessa campanha 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Acho que é o 5º ano. Outro dia eu entrei no YouTube vendo se tinha alguma coisa minha, eu pregando, deixa eu ver se tem, porque eu ministro em muitas igrejas. Então às vezes tem gente que coloca o nome da igreja, não coloca o nome do vaso aqui, né? Assim, congresso de mulheres, congresso de jovens, mas o nome do pregador eles não colocam. Aí eu coloquei assim, Jardim, OBPC, Jardim Iguatemi. Aí eu vi umas 3 ou 4 mensagens da campanha 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, de bênção. Aí eu percebi, esse povo do Iguatemi só me convida uma vez no ano. Eita, Deus tremendo! É verdade. Mas o que acontece? Teve alguns anos que eu vinha 2 vezes. Amém? Amém. Mas certeza mesmo que tinha um convite especial para mim, era no mês de janeiro. Então eu não posso rejeitar o convite de ministrar em janeiro, porque senão eu só vou poder ministrar em 2017, meu Deus do céu. Então eu estou trazendo essa saudação aqui, porque pelo menos eu já vim aqui esse ano. Mas eu vou ser mais esperto. Eu não vou pregar, que é para eu voltar aqui outra vez em 2016, não? Porque senão se eu vou voltar, se eu ministrar, só tenho vaga garantida se eu pregar bem em 2017. Se não pregar bem, perde a vaga e a agenda de 2017. Queridos, eu amo essa igreja, vocês moram no meu coração. Amém. Eu vou fazer assim, o Marcos, ele é um missionário da nossa igreja e ele prega melhor do que eu. Eu estou muito cansado, trabalhando muito, se esforçando muito, então eu gosto de ouvir ele pregando. Eu vou passar para ele pregar e no final da pregação aí nós oramos junto por vocês. Pode ser assim? Quem estiver cansado, espere até terminar a pregação, não vai embora não. Hebreus 11:6. 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Eu não vou falar sobre esta palavra, porque o vaso ali que vai pregar, eu não passei o tema para ele, ele não sabia que eu nem falei para ele, nem falei para ele ali na porta. Eu disse, eu vou falar com o pastor Laubert para você ministrar. Se ele autorizar, aí eu deixo você pregar, eu autorizo. Se ele não autorizar, você fica no óleo, né? E eu quero agradecer a Deus as orações dos irmãos. Nós estamos com esse empreendimento de mudar a nossa igreja para a avenida principal. A nossa igreja é uma rua igual essa, desse tamanho aqui, uma rua sem ser muito movimento.
e nós queremos mudar ela para a avenida principal do bairro, que divide o Heliópolis e o Sacomã, para um espaço que vai caber 500 pessoas sentadas. Nós não temos as 500, mas eu tenho certeza que nos primeiros 6 meses que nós estivermos lá, Deus vai mandar. Quando eu comecei a pastorear, um dia Deus me disse: do tamanho que for o templo, é o povo que eu vou entregar nas tuas mãos para pastorear. Sabia disso? Deus falou isso comigo e eu levei a sério. Só que às vezes nós não somos tão corajosos. E eu estive fazendo as contas. O valor que nós vamos pagar nesse salão é a mesma quantia. É um salão que vai ficar 5 vezes maior do que o que nós estamos hoje. E nós vamos pagar praticamente o mesmo valor. A nossa dificuldade esse mês é que nós não temos dinheiro em caixa, irmão. A nossa igreja lá não é própria, nós pagamos aluguel. Não é que nem vocês aqui do Iguatemi, que tem 2 pastores chiques, todo mundo ganha bem. Nossa igreja é uma igreja na favela. Gente, há uns 10 dias atrás eu estava ouvindo lá o Jardim Iguatemi debaixo de água. Imediatamente eu digo: ó, sua igreja está debaixo de água? Ele disse: não, fica tranquilo, não tem irmão lá não. Eu disse: mas eu já estava preocupado, já estava ajeitando uma van para trazer mantimentos ou coisa aqui para vocês. É sério que a gente fica preocupado com os irmãos, né? Amém? Então a nossa dificuldade é essa. Esse mês nós temos que pagar o aluguel da igreja do Elió e pagar mais 3 aluguéis da nova igreja. Então nós vamos pagar na realidade 4 aluguéis em um mês. Aí já fica pesado. Eu abri mão, eu pedi licença do meu serviço, licença sem remuneração durante 6 meses, para me dedicar à obra de Deus. E eu peço que você esteja orando por esse humilde servo. Amém. Oh, glória a Deus. Tu és tremendo, tu és maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Amém. Paz do Senhor. Amém? Amém. Meu pastor, ele é uma bênção. Eu não prego com isso não. Os irmãos vão contestar daqui a pouco. Mas, queridos, é uma alegria, uma satisfação imensurável estar aqui com a igreja. Da última vez que eu vim aqui com o meu pastor, acompanhado com a Leia, né, pastor? Que cantou, foi no culto de domingo, né? Domingo, na parte da manhã, foi uma bênção. Tava o pastor, esqueci o nome do pastor também. Pastor Paulo de Freitas. Ele esteve ministrando na nossa igreja. Um homem de Deus. Aprendi muita coisa com ele em um dia que ele ministrou e carrego comigo até hoje a ministração dele. Queridos, como eu fui pego meio que de surpresa, eu gostaria que a igreja abrisse vossas Bíblias comigo no livro do Gênesis. Depois nós lemos o tema. Gênesis 22. Amém? Muito obrigado, viu, pastor? Pastor Laubert, né? O nome do pastor, irmão, você fala 3 vezes, você é batizado em língua estranha. Laubert, pronto, está batizado. Glória a Deus. É confirmação na hora. Gênesis 22. Glória a Deus. Versículo de número 17. Irmão, justo hoje que eu não vim com a minha Bíblia, que eu sempre quando eu vou pregar eu uso. Essa Bíblia aqui é só para quando eu vou cultuar, num culto normal, só para ouvir, né? Aí eu vou com essa Bíblia. Quando eu vou ministrar, eu vou com a minha Bíblia de pregador, irmãos. Eu fico meio perdido quando eu vou pregar com essa Bíblia. Gênesis 22, 17, que encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim para não tomarmos o tempo, pois o tempo não nos dá por tardio. Que deverás? Te abençoarei grandissimamente, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta do teu inimigo, ou do teu adversário, ou do teu arquirrival. Que deverás? Te abençoarei grandissimamente,
e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. Fala assim comigo: estrelas, e areia. Agora eu quero parafrasear este versículo no tema. É campanha hoje ou é culto de fé? 12 dias de clamor também, que bênção, glória a Deus. Hoje qual é o dia hoje? É o segundo dia? Meu Deus. Eu preguei ontem, irmão, num culto, 12 dias de clamor, preguei na sétima volta. Hoje aqui, quinta-feira, na primeira volta na minha igreja também, meu pastor me deu essa honra. Amém? Agora abram comigo vossas Bíblias, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Posso ler o versículo 8, pastor? Fala sobre Abraão. Amém. Capítulo 5, versículo 8. O versículo 5 fala de Enoque, né? E o versículo 8 fala de Abraão, onde ele com os irmãos em Gênesis. O importante aqui não é o autor, irmãos. O importante aqui é a fé que você tem que exercer. Amém? Aleluia! Versículo 8 fala assim, do capítulo 11 de aos Hebreus: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Amém? Amém. O tema que foi escolhido para esta campanha, um tema que é propício para esses 12 dias dessa campanha, porque vai falar sobre fé. E uma coisa que nós devemos ter sempre em nós, ou com nós, é uma fé que ela é ativa em Deus. Glória a Deus. O que me chama a atenção quando fala de fé, o tema está enfático no capítulo 11:5 sobre Enoque. Que Enoque pela fé andou com Deus e foi transladado, Deus tomou para si. Porque todo aquele que quando ele tem uma fé ativa em Deus, ele é tomado para Deus. Quando você tem uma fé que é ativa em Deus, você é taxado como louco para o mundo. Porque você vai fazer coisas que ninguém nunca fez. Você vai ver coisas que ninguém nunca viu. E você vai andar de uma forma que ninguém nunca andou. Porque a fé ela te faz ver o que ninguém vê. A fé ela te faz ouvir o que ninguém ouve. A fé ela te leva a lugar que poucos chegam. Quando você tem uma fé que ela é ativa em Deus, você alcança coisa que poucos alcançaram. Se você for ler do versículo 5 ao versículo 8, vai falar de poucos homens que tiveram uma fé ativa em Deus. O autor, quando ele escreve a carta aos Hebreus, ele poderia falar dos patriarcas, aos reis, aos juízes, aos sacerdotes, aos profetas, a todos. Mas ele vai falar de poucos homens que tiveram uma fé ativa em Deus e obteram vitória em Deus por meio de uma fé que Deus deu a eles. A fé ela serve para ficar naquilo, a fé ela se encaixa naquilo que não concretizou, não aconteceu, mas pela fé você está vendo concretizado. O pastor José Reis, nós estamos neste propósito de até o dia 25 arrecadar 15 mil para um salão que de 100 pessoas vão para um salão de 500 pessoas. Alguém indagou e disse: mas para que sair de um salão de 100 pessoas para ir para um salão de 500 pessoas maior do que esta igreja e arrecadar 15 mil em menos de um mês? É coisa de louco. A fé, querido, ela taxa, a fé ela faz você ser taxado como louco muitas das vezes, porque você vai fazer coisa que muitos vão olhar e vão dizer: não tem como,
é impossível. É impossível disso acontecer. Mas quando você tem uma fé, querido, que ela é ativa em Deus, você não consegue olhar para a dificuldade. A fé, ela rompe as barreiras. A fé, ela rompe a dificuldade. A fé, ela rompe os momentos difíceis e precários. Eu quero deixar uma palavra profética para o seu coração essa noite. Eu quero dizer para você que eu não sei como é que foi o seu ano anterior. Eu não sei como você passou o ano de 2015. Eu não sei quantas frustrações vocês tiveram no ano de 2015. Mas o ano de 2016, Deus, Ele vai te dar uma fé tão grande, mas tão grande, querido, que quando você chegar na onde você chegou, sem você perceber, você vai olhar e vai dizer: meu Deus, eu já estou aqui. Você fala assim: eu já cheguei aqui, eu nem percebi que eu cheguei. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai te dar uma fé grande, que você vai alcançar aquilo que poucos alcançou. Abraão. Quem foi Abraão? Vira para o teu irmão e fala assim: quem foi Abraão? Fala assim: Abraão, ele foi um idólatra. Que o pai dele fabricava imagens de escultura. Fala assim: porém, Abraão caiu na graça de Deus por causa da fé. Abraão, querido, para quem não conhece a história, a tradição vai dizer que a família de Abraão era uma família idólatra. Quando você lê lá no primeiro livro dos Reis, vai falar sobre Baal, Baalim, Astarote, esses deuses que tinha. A história vai dizer que o pai de Abraão fabricava essas imagens de escultura e dava nome para esses deuses. Abraão, antes de ser crente, ele era um idólatra. Ele adorava imagens de escultura. Deuses estes que no livro dos Salmos vai dizer que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não poupa, tem pé, mas não anda, tem todos os membros do corpo, mas não se locomove, neles não há espírito. A Bíblia vai dizer no capítulo 12, se você for ler, anterior ao capítulo 22 do livro de Gênesis, que eu li com a igreja, no capítulo 12 vai falar da chamada de Deus a Abraão. Quando Deus chama Abraão, faz promessas para ele e fala: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Anteriormente ao capítulo 12, o capítulo de número 11, versículo de número 32, a Bíblia vai dizer bem assim: e Tera, pai de Abraão, morava na terra de Ur dos Caldeus. Tera, pai de Abraão, sai da terra de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. Aí o versículo 32 vai falar assim: eles saíram de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Porém Tera parou na terra de Arã e habitou ali. A intenção de Tera, pai de Abraão, para quem não sabe, Abraão, ele era semita. Abraão, ele foi a 45ª geração depois do dilúvio na terra, depois de 350 anos que as águas minguaram, que saíram os 3 filhos de Noé de dentro da arca, Ascã, Jafé e Sem. A Bíblia vai dizer, queridos, que se você for na história, Abraão, Tera, ele era da descendência de Sem. Portanto, Abraão, ele era semita. Quando veio o terceiro filho da terceira geração de Abraão, que foi Jacó, que lá no Val de Jabó, que o anjo muda o nome dele para Israel, que vem os 12 filhos e forma as 12 tribos, ali nasce a geração dos hebreus, que vieram da descendência de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Tera, ele sai da terra de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, versículo 32, antes do capítulo 12. Só que ele para no meio do caminho. A Bíblia diz que ele para na terra de Arã e habita ali com seus filhos. A intenção de Tera era sair da terra que ele morava, de Ur dos Caldeus, para ir para Canaã. Aí a Bíblia vai dizer que ele para em Arã e habita ali, ou seja, ele não completou a viagem. Ele parou no meio do caminho. Como ele parou no meio do caminho, aí vem o capítulo 12. Deus chamando Abraão. Porque como o pai não quis dar ovelha e não quis concluir a viagem, então Deus chama o filho para dar seguimento à viagem e concluir aquilo que o pai não concluiu.
Sabe o que Deus manda falar para você? A sua fé vai fazer você concluir aquilo que poucos quiseram concluir por falta de fé. A sua fé vai fazer você chegar em lugares que poucos chegaram por falta de fé. No capítulo 12, querido, versículo 1, Deus fala: Abraão, imagina Abraão no meio das imagens de escultura, no meio daquelas imagens que o pai dele criava. E no meio do nada, em meio ao deserto, uma voz ecoa bem no pé do ouvido dele, dizendo: Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu imagino Abraão assustado, olhando: peraí, de onde está vindo essa voz? Porque os deuses que meu pai cria não falam. Os deuses que meu pai cria. Missionário Marcos, por que Deus não matou Abraão? Por que Deus não matou a família de Abraão? Família que desviava as pessoas da presença, faziam pessoas deixar de servir a Deus para servir mais escultura. Eu imagino que Deus olhou para Abraão mesmo quando ele era idólatra, e Deus viu uma qualidade em Abraão. E sabe qual foi a qualidade que Deus viu em Abraão? A fé. O camarada, ele tinha fé, ele fazia petições a um Deus que não podia lhe responder, mas ele fazia com fé. Eu imagino Deus assentado atrás dizendo: se esse camarada ele faz petições a um Deus que não tem espírito, que não fala, que não se locomove, e ele tem fé numa imagem escultura, imagina se eu me apresentar para ele no meio do deserto, o tamanho da fé desse homem que vai ser. Aleluia. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus quer que você use a sua fé. De repente Deus vem falar: Abraão, sai do meio da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu estava vendo com o pastor José Reis. Eu vou fechar a Bíblia que não dá tempo de pregar. Se eu for pregar não vai dar tempo. Eu estou aqui falando um pouquinho de fé. Irmãos, eu estava vendo com o pastor José Reis, e no meio do caminho o pastor José Reis parou o carro. Eu falei: pastor, por que você parou? Ele falou assim: eu vou pegar o GPS. Eu falei: mas por que, pastor? Ele: porque eu esqueci a entrada, que nós temos que entrar, e eu vou colocar o nome da rua aqui. Aí ele colocou lá, é Rua Leandro Campanário, né? Aí ele colocou lá, e o GPS falou: vocês estão a 3 minutos dessa rua. Quando nós estávamos chegando, irmão, além de nós estar 3 minutos da rua, nós virou uma entrada antes. De vez nós entrar nessa rua aqui direto, nós entramos uma rua antes. Aí eu falei: pastor, passei da ré, falei: não, continua, o GPS muda a... como é que fala? A rota. Né? Muda a rota, a rotina do percurso do caminho, e nós vamos chegar. Aí quando nós olhamos, irmão, nós ia passar para frente, passou a igreja ali. Ó. Aí nós entramos na rua aqui de frente e chegamos. Mas o que isso tem a ver com Abraão? Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da sua terra, do meio da tua parentela. Irmãos, quando Deus fala isso para Abraão, Abraão não morava no centro de São Paulo, onde já tinha viaduto, onde já tinha o metrô, onde já tinha pedágio, não tinha nada, irmão, era deserto. Sabe o interior que você vai na casa de um ente querido, de alguém que mora no interior, que é uma casa aqui, aí você dá mais 1 hora para ver outra casa? No tempo de Abraão era pior que isso. Era difícil ver, era só deserto, irmão, você só via areia. Você olhava na sua visão panorâmica, horizontal, era só areia, era só deserto. Aí Deus chega para o camarada e fala assim: sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Irmãos, eu com o pastor, nós estávamos a 3 minutos e quase nós erramos o caminho. E a tecnologia é tão avançada que nós pegamos o GPS, colocamos o nome da rua, menos de 2 minutos nós chegamos aqui, queridos. Mas no tempo de Abraão não tinha tecnologia avançada. No tempo de Abraão não tinha GPS. Engraçado é que Deus não dá o nome da rua para Abraão. Deus não dá o CEP da rua para Abraão. Deus não dá o número da igreja ou da casa para Abraão. Deus não fala o nome do bairro para Abraão, o nome das... Deus não fala nada. Deus só fala: sai do meio da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou
vou te mostrar. Quando você tem uma fé ativa em Deus, querido, você não anda por meio de tecnologia. Quando você tem uma fé ativa em Deus, querido, você não anda por meio de GPS. Quando você tem uma fé ativa em Deus, o próprio Espírito Santo é o seu GPS. É Ele que guia os seus passos, é Ele que guia os seus caminhos, é Ele que te conduz a um lugar determinado que Ele determinou que você chegaria. Sabe o que é isso? Quando você tem uma fé ativa em Deus, você chega em lugares que poucos homens chegaram. Quando você tem uma fé ativa em Deus, você pode estar no deserto, mas no deserto Ele cria asfalto e mostra o caminho para você passar. Vira para o seu irmão e fala assim: se você está no deserto, ative a sua fé em Deus, porque a sua fé vai ser o caminho pelo deserto, e Deus Ele vai te guiar. Quantos acreditam? Levanta a mão para cima para dar glória a Deus. Depois que Abraão ele provou para Deus, querido, a fé que ele tinha em Deus, porque a fé ela te leva além das fronteiras, e o céu passa a ser o seu limite. Nada te detém, nada consegue te deter quando você tem uma fé em Deus. E Deus está dizendo ainda que essa fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Pode ser pequena, porque Deus ele nunca vai esperar muito de você, porque Deus sabe que você não tem muito para Ele. Talvez a sua oferta aqui nessa noite possa ser uma oferta de R$1.000, mas para Deus não é muito. Deus nunca vai esperar muito de você, porque você nunca vai ter muito de você para dar para Deus. Mas o pouco que você tem, Ele está dizendo, ainda que seja pouco, se você ser fiel no pouco, se o seu azeite for pouco na botija, se a sua farinha for pouca na botija, se a sua fé for pouca como um grão de mostarda, se a sua oferta for como a oferta da viúva, for pouca, não precisa ser muito. O seu pouco é o máximo do que eu preciso para causar um milagre de impacto no ano de 2016 sobre a tua vida. Levanta a mão, aplauda bem forte a Deus. Abraão, querido, ele tinha uma qualidade que se chamava fé. E a fé que ele teve revolucionou a história dele. E até hoje é conhecida. A fé de Abraão era tão grande que quando Deus manda ele sair, que ele sai e pega seu sobrinho lá. Abraão ele tinha muita coisa. Ele era rico, milionário. De repente os pastores de Ló, sobrinho dele, começam a brigar com os pastores de Abraão. Aí Abraão viu que não estava dando certo a parceria do tio com o sobrinho. Aí Abraão chega para Ló e fala assim: olha, escolhe um lugar para você. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, porque os seus pastores estão brigando com os seus pastores, e não vai dar certo. Estavam brigando por espaço e não estava dando certo. Aí a Bíblia diz que Ló olhou para a cidade, para as campinas de Sodoma e Gomorra, não foi isso? E a Bíblia vai dizer, querido, que as campinas de Sodoma e Gomorra era como o jardim, era como Éden, era bonito. Ele olhou, ele viu aquele pasto verdejante. Ele viu tudo lindo. Aí lá, como não era bobo, ele falou: vai você para o deserto. Eu estou indo para as campinas de Sodoma. Eu vou para um lugar que é como um jardim. Eu vou para um lugar florido. Eu vou para um lugar que é pasto verdejante. Eu vou para um lugar que lá tem água, lá tem comida, lá já tem tudo. Aí o lado que Abraão olhou era deserto, não tinha nada. Mas a fé de Abraão fez ele olhar para o deserto e ver um pasto verdejante em meio ao deserto. A fé de Abraão fez ele olhar para o deserto e ver um jardim florido em meio ao deserto. E a Bíblia diz que depois de alguns anos, querido, a terra que Ló estava foi destruída por fogo, e a terra que Abraão foi, que era deserto, Deus prosperou. Sabe o que Deus manda falar? Mesmo que você esteja em meio ao deserto, quando você tem uma fé ativa em Deus, o teu deserto se torna um jardim florido para a glória de Deus. Abraão ele foi um cara excepcional.
excepcional. Ai, Senhor Jesus. Um homem fora do sério. Um homem fora do comum. Querido, Deus não te chamou para ser um homem normal. Deus não te chamou para ser uma mulher normal. Deus te chamou para ser alguém fora do sério. Alguém fora do comum, querido. Alguém que alguém vai olhar e vai assim, esse cara é louco, ele põe a cara para bater. Ele está olhando para o deserto, ele vai lá, ele planta, ele cava poços onde nem água tem. Mas é esses loucos que Deus chama para fazer grandes coisas. Vira para o seu irmão e fala assim, se você quer o que ninguém nunca teve, você precisa fazer o que ninguém nunca fez. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir bem forte, Senhor? Amém. Essa palavra que eu deixo para a igreja, para os irmãos. Amém? Uma palavra simples, rápida e objetiva. Que você possa exercer a sua fé não só nos 12 dias, mas entrando de janeiro a janeiro, exerça a sua fé. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe. Obrigado, pastor.